O governo português acabou de divulgar um novo plano de ação para as migrações em Portugal, um conjunto de decisões a serem implementadas já nos próximos meses. Vamos ficar por dentro agora do que vem por aí. Eu já posso adiantar que há coisas bem polêmicas, como o fim da manifestação de interesse, mas também uma solicitação facilitada para cidadãos da CPLP. Então, bora entender aí como isso vai impactar quem já está aqui e quem ainda está no planejamento e deseja vir. Já curte esse vídeo para ele ir lá para cima no YouTube, vem comigo ficar por dentro de tudo. Se você está pensando aí em se mudar para Portugal ou já vive aqui, essas informações são essenciais para você. Olha, o primeiro-ministro português da Aliança Democrática, Luís Montenegro, começou afirmando que Portugal precisa de fato de imigrantes em todas as categorias profissionais, desde as áreas mais simples até as mais qualificadas, e que quer acolher os imigrantes e as suas famílias que saem dos seus países e escolhem Portugal como seu novo lar. Ele afirma que os imigrantes vêm ao país ajudar no tecido econômico. Entende que é preciso regular a imigração para dar qualidade às pessoas que aqui vivem e que não vão fechar as portas a quem quer esta oportunidade. Que eles não fecharão nem por uma questão de humanismo e nem por uma questão de pragmatismo, já que necessitam de pessoas jovens para trabalhar em Portugal. A primeira medida a ser anunciada é tão polêmica a respeito aí do fim da manifestação de interesse. De fato, vai acontecer. Eles afirmaram que quem já solicitou a manifestação será visto se será aprovado ou não o processo, eles não serão cancelados. Mas é o fim mesmo do artigo 88 e 89 da Lei de Estrangeiros. Isso significa que os imigrantes não poderão mais regularizar-se depois da entrada no país, como ocorria desde 2017. Essa medida entra em vigor assim que for publicada no Diário da República. Ela já foi para as mãos do presidente português, que deve assinar se aprovar a medida e então ser publicado em um decreto-lei, que passa aí a contar imediatamente, tá? Ele foi enviado, então, ainda hoje para aprovação do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Então, de acordo com o governo, os processos em andamento não serão afetados, desde que atendam aos requisitos apresentados em lei. Mas olha, calma aí que para você brasileiro e para os demais cidadãos dos estados membros da comunidade de países de língua portuguesa, né, a CPLP, que entrarem no país, está previsto ali no plano de ações uma solicitação para autorização de residência CPLP. O procedimento será exclusivo para esse grupo e, na prática, segundo o Diário de Notícias, conforme aí o plano que engloba essas 41 ações do governo, isso significa que esses cidadãos terão sim uma vantagem em relação às demais nacionalidades, tá? Imigrantes fora da CPLP, por exemplo, só poderão entrar no país com o visto solicitado ainda no país de origem. E para isso, outra medida aí é o reforço nos postos consulares. Segundo o plano, serão destinados 45 novos funcionários para consulados e embaixadas portugueses e já foi definido aí que o Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde e todos os demais países da comunidade da CPLP serão prioritários para receber os profissionais. A Índia, que atualmente conta aí com apenas um posto em Nova Delhi, também está entre os países que o governo dará prioridade, segundo aí o apoio do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Foi reforçada uma estrutura de missão ainda sem data definida para tentar agilizar os atuais 400 mil processos acumulados na Agência para Integração, Migrações e Asilo, né, a AIMA, e os detalhes ainda não estão definidos e também está prevista aí uma contratação de funcionários extraordinários para as funções. O objetivo do governo é agilizar os processos e depois, então, dar espaço para que os funcionários possam atender outros serviços que atualmente disponibilizam poucas vagas, como é o caso aí do reagrupamento familiar para casais sem filhos ou com crianças fora do país, além aí do atendimento aos que chegam com visto de estudante. Sobre ainda o reagrupamento familiar, nas próximas semanas será estendida a idade para menores, dos 0 aos 18 anos. Atualmente tem acesso aí ao direito de reagrupamento familiar lá no site da AIMA, famílias que possuem crianças ou jovens com idade entre os 5 e os 15 anos, tá? Ainda não há uma data exata para o início aí dessa medida, mas é uma promessa então do governo que nos próximos dias a gente já deve ter alguma resposta sobre isso. O primeiro-ministro reforçou sobre uma situação de um estigma que as nacionalidades de fora têm recebido de alguns portugueses. Ele afirmou que não há qualquer relação do aumento da criminalidade com os estrangeiros. Ele pontuou que há portugueses e há estrangeiros que cometem crimes, que não há qualquer relação quanto a isso. Ele pontua aí que o fato de estrangeiros em situações indignas, como as moradias aí com 20, 30 imigrantes,
causa sim uma sensação de segurança, mas que quem está em insegurança são os que ali moram de maneira subhumanas e pede um olhar cuidadoso para essas pessoas, um olhar humanista. Bom, com os dizeres ali no telão a passar frases como Portugal quer imigração regulada, Portugal quer acolher bem, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, disse que quer dar respostas a quem vive em Portugal. Ele apresentou um gráfico de como a imigração contribui com a vinda de pessoas mais novas que reforçam e não prejudicam a segurança social, porque contribuem mais do que utilizam a segurança social. Ele mostrou ainda sobre como não há relação da criminalidade com o aumento da imigração. E ele citou que a manifestação de interesse, que seria então uma exceção para legalizar pessoas, virou uma regra para milhares de pessoas que aqui vivem, né? Transformando aí num processo bem longo. Ele ainda falou sobre o título da autorização de residência CPLP, que não dá direito ali a um cartão físico, que não está então no modelo padrão e por isso prende as pessoas em Portugal sem permitir que elas possam sair nem mesmo para países vizinhos. E disse que a benevolência com os países de língua portuguesa acabou gerando muita frustração. E que esse aumento então de fluxo evidentemente causa uma pressão na moradia, na escola, no serviço de saúde, nos centros de acolhimento, no órgão responsável pelos estrangeiros, né, a AIMA. Agora, você está curioso aí para saber sobre a renovação dos títulos de CPLP? São mais de 150 mil pessoas esperando a renovação da autorização de residência. Os atuais títulos CPLP, a maior parte já estão vencidos e há então informação do governo que eles serão renovados por um ano através de um decreto-lei a ser publicado até o dia 30 de junho. O governo ele decidiu prorrogar a medida que já estava vigente e com a justificativa aí de que precisa ajustar o documento aos demais títulos. Na prática, os cidadãos com CPLP serão chamados para a recolha dos dados biométricos e mudança da atual folha A4 com o QR Code para uma autorização de residência em cartão no mesmo modelo das demais. Essa é uma promessa do governo quanto a essa autorização. Não sabemos quanto tempo isso vai demorar. O que sabemos é que depois do dia 30 de junho haverá então uma prorrogação desses títulos por mais um ano, até que tudo comece a se ajeitar aí na AIMA e nos órgãos competentes e comece então a chamar pessoalmente para tirar os dados biométricos e fazer a alteração do certificado da RCPLP pelo cartão físico. Então, anota essa aí, olha, promessa do governo, viu? Assim, os portadores do documento poderão circular ali pelo espaço Schengen, né? E ter também acesso ao reagrupamento familiar, que são direitos que neste momento continuam suspensos para quem tem esse tipo de autorização de residência. Mas o governo, ele não se comprometeu com nenhuma data para a realização desses ajustes. Ele garante ser aí uma das grandes prioridades. E o ministro Antônio Leitão Amaro chegou a falar que os cidadãos CPLP atualmente são vistos como de segunda categoria, por terem apenas aí esse papelzinho como certificado, né? O ministro afirma que não quer destruir tudo que foi feito até aqui, mas que precisam corrigir, então, o que correu mal. Ainda há muita coisa para vir, viu? Esse aqui é um grande resumo de tudo que foi entregue pelo Conselho de Ministros nessa região. São 41 ações nesse novo plano. Eu prometo que volto com mais informações assim que tivermos todos os dados completinhos, combinado? O que sabemos é que esse plano foi, então, para as mãos do presidente Marcelo Rebelo de Souza, para aprovação, assinatura e publicação, então, no Diário da República. E fique, então, atento à manifestação de interesse, segundo o novo governo de Portugal, vai acabar pelos próximos dias, tá bom? Mas a promessa aí, pelo menos para quem é da CPLP, né, como os brasileiros, angolanos, os nossos amigos aí moçambicanos, cabo-verdianos e os outros países da comunidade de língua portuguesa, vamos ficar atento porque há aí essa promessa também do governo dessa nova solicitação aí muito mais rápida para quem é, então, dessa comunidade, tá? Há ainda assim muitas dúvidas que precisam de esclarecimentos oficiais. Se você está aí no seu planejamento para vir para Portugal, continue estudando sobre o país, juntando seu dinheiro, se organizando tudo direitinho. É um processo realmente longo e que exige muita responsabilidade, né? Se você está aqui, olha, com a RCPLP, com a manifestação de interesse, siga aí se informando para ficar por dentro de tudo. Eu te garanto, eu tô aqui, ó. Essa é a minha promessa, eu vou ficar de olho a todas as informações que estão saindo, informações oficiais, e volto aqui para te contar, tudo bem? Fala para mim aqui nos comentários tudo o que você achou até agora,
todas as suas dúvidas, esperanças, o que você acredita aí que deve sair em breve. Conta pra mim, conta o que você está passando nesse momento aqui em Portugal ou no seu planejamento para vir para o país, combinado? Eu sou Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar, eu te vejo na próxima. Tchau!